Bom, pessoal, dando sequência para as nossas dicas de vídeo, eu vou mostrar hoje como é que você faz no Photoshop a correção de cor de uma imagem. Por exemplo, uma imagem como essa que está com um tom predominantemente azulado. Como é que a gente faz isso no Photoshop? Como é que a gente corrige essa cor? De fato, existem várias maneiras de fazer isso daí. Tá? Dentro do próprio Photoshop você tem muitos métodos diferentes. A gente vai escolher um, eu vou dar uma mostrada rápida aqui, por exemplo, um que a gente poderia usar seria o Color Balance. O Color Balance ele vai contrabalançar a cor da imagem. Você vai fazer isso. Você identificando a cor, por exemplo, o azul está predominante, você vem aqui, tira um pouco de azul, puxa para o lado amarelo, ele automaticamente já tem. É um trabalho que em várias situações dá certo quando o que você tem a fazer é muito simples. Tá? Então eu vou tirar essas duas camadas aqui. Uma outra coisa que você pode fazer também é usar um filtro. É o que se fazia antigamente em fotografia, né? Photo Filter. Você escolhe um filtro aqui, por exemplo, eu posso escolher um filtro para aquecer um pouquinho a imagem. Tem alguns, tem 3 filtros de aquecimento padrão. Eu vou aumentando a densidade. Você vê que nessa imagem não está funcionando muito bem. Posso escolher a cor que eu quero utilizar. Por exemplo, eu tenho que identificar na imagem qual é a cor que está predominando. Aí eu dou um clique aqui e venho escolher essa cor. Eu estou identificando aqui, nessa área aqui da imagem, eu vejo um azul bem visível, né? Eu posso escolher ele como cor, ele aparece aqui. Isso é a cor que está me atrapalhando. E eu posso inverter essa cor aqui utilizando o conhecimento da gente em Lab. No Lab é muito fácil você inverter a cor. Você despreza o item luminosidade aqui e inverte os valores matematicamente do canal A e do canal B. Então, ficaria menos 12, já que aqui está 12. Eu digitaria um menos aí. E aqui onde tem menos 42, eu tiro o negativo, deleto, coloco 42. Então, eu tenho aqui a cor contrária da cor que eu havia selecionado ali. Isso aí também pode me tirar o Color Cast. Agora você vê que nessa imagem continua não funcionando muito bem, porque quando eu aumento muito a densidade do filtro, a imagem passa a ter essa coloração. Então você vê que é interessante conhecer mais de um método, porque nem sempre todos os métodos vão dar certo com qualquer imagem. Nessa imagem o Color Balance funcionou muito bem. Tem um outro método chamado, também um método simples, direto, aqui no menu Image Adjustments. Esse método ele tem uma desvantagem em relação a esses outros dois que a gente está vendo aqui, porque esse método ele é destrutivo, ele altera a imagem da camada de fato. Então eu vou até duplicar essa camada para continuar com o meu background ali como camada original. Vou usar aqui o atalho Command J, dupliquei a camada, chama essa camada aí de Match Color. E vou aplicar o Match Color aqui no menu Image Adjustments. A gente tem o Match Color aqui. Quando você clica, ele abre uma janela. Você pode usar o Match Color e ler a referência em outra imagem, ou você pode usar o botãozinho Neutralize. Deixa eu afastar um pouquinho aqui a janela. Você vê que ele automaticamente identifica qual é a cor que está predominando, que ele chama de Color Cast, e com esse controle de fade você diz a intensidade, o quanto você quer que aquele Neutralize funcione sobre a imagem. Você ainda tem uma opção de aumentar ou diminuir a saturação da cor. Aqui direto na janela eu prefiro não fazer aqui, porque como eu disse aqui o controle é destrutivo, então o mínimo possível para se mexer aqui, porque por exemplo, intensidade de cor, que é saturação, e luminância, a gente pode conseguir em camadas de ajuste que não vão alterar a camada original. Isso aqui não, isso aqui eu estou fazendo direto pelo Match Color, que é uma outra solução. Também nessa imagem até que funcionou bem, a gente consegue ver bem, pensando-se inicialmente em apenas corrigir o Color Cast, que a imagem ainda precisaria de uma correção de brilho, né, um contraste, um trabalho a mais, digamos assim. Tá? Ok, aí eu vou deletar essa camada também.
E aí a gente vai para um método, que é um método que eu gosto de usar. Ele é um pouco mais trabalhoso, mas ele permite muita liberdade na hora de você sair corrigindo os níveis de cor da imagem. Primeiro a gente tem que achar o ponto claro, o ponto escuro e um ponto médio. O ponto médio é aquele que teria os valores de RGB equilibrados, mais próximo possível de 128 como valor, né? Lembrando que RGB ele vai de 0, que é o preto, a 255, que é o branco. Então o cinza, o intermediário, o valor de luminosidade médio é 128. Então a gente vai achar o ponto claro, ou que a gente quer dar como referência de branco. Isso aqui é como se você estivesse corrigindo o branco e o preto, como se não, você está corrigindo o branco e o preto da imagem para valores neutros, sem predominância no caso daqui, por exemplo, de azul. Então, existe uma maneira bem prática de fazer isso daí, criando uma camada de ajuste do tipo threshold. Então, eu venho aqui, ó, vou criar uma camada do tipo threshold, aqui embaixo, né, aqui no painel layer, clico aqui na bolinha e vou lá no threshold, crio uma camada threshold, diminuir um pouquinho para ver a imagem inteira e a janela. Vou achar primeiro o ponto escuro, que está fácil, que eu estou vendo aqui o histograma, ele tem valores escuros desde o valor mínimo da imagem. Eu vou marcar o meu ponto preto aqui na área do rosto dela, na área dos olhos dela. Você vê que eu acabei de criar a camada do tipo threshold. Quando eu passo o mouse para cima da imagem, aparece o ícone do conta-gotas. Então, pressionando a tecla Shift, eu vou escolher um ponto. Todos esses pontos aqui têm luminosidade 0. Você pode clicar aqui no Info e ver. Quando você passa aqui no painel Info, conforme você vai mexendo o mouse, ele vai te dando a luminosidade da imagem real, né? Aqui nessa primeira coluna. Aqui nessa segunda coluna é como você está vendo aqui. Eu estou vendo tudo branco. 255, 255, 255. Conforme eu mexo, eu estou vendo ali. Mas você vê que se você passar aqui em qualquer desses pontos aqui, ó, tudo 0. Aqui. Nessa coluna, quando eu passar o mouse sobre essas áreas, é tudo 0. Então, qualquer ponto desse aí é totalmente preto. Eu vou pressionar Shift e vou marcar um ponto desse. Você vê que o ponto ele fica aqui, ó. Eu peguei aqui. Ele fica marcado ali com um target e um número, e também fica memorizado aqui no painel Info. Tá? Você vê que mesmo aqui ele tem uma leve predominância de azul. 0 de red, 0 de green e 4 de blue. Aí eu vou achar agora, pressionar a coma de 0 e coma de menos, para ver a imagem inteira. Vou achar o ponto claro. Volto a dar 2 cliques aqui no ícone da camada threshold e vou puxar o controle completamente para a direita, para achar os pontos claros da imagem. Nessa hora de achar o ponto claro, tá? Por exemplo, eu vejo que isso aqui, provavelmente, o ponto mais claro da imagem deve estar aqui. Tá? Mas isso aqui, na hora de corrigir a imagem, não vai ter tanto efeito, porque essa área não está tão azulada. Então, isso não é uma referência muito boa para eu dar para o Photoshop na hora de escolher o meu ponto claro. Aqui eu vejo que isso aqui é um impresso, um papel, alguma coisa pendurada que provavelmente era branco. Isso aqui também, talvez um cinza bem claro. O que eu vou fazer? Eu vou puxando aqui o threshold. Olha lá, os pontos mais claros da imagem, conforme eu venho puxando aqui o controle do threshold para a esquerda, os pontos mais claros da imagem começam a aparecer. Você vê que a imagem, de fato, ela não tem tantos pontos claros. Né? Você vê que o histograma dela é bem baixo aqui. Eu vou puxando. Vou deixar essa área daqui de fora, não vou considerar essa área, porque, como eu tinha dito, ela não está muito azulada, então ela não vai ser muito importante na hora de corrigir. E vou procurar um ponto claro por aqui. Vou ativar. Olha, começou a aparecer aqui nessa área, eu vou puxar até o mínimo possível, aqui. Nessa área aqui, eu falo. Tá? Eu vou aproximar aqui. E vou marcar um ponto nessa área. Pressiono Shift, peguei um pontinho ali. Esse meu ponto 2, ele tem 203 de blue, 149 de green, 142 de red. Você vê que existe uma predominância muito grande do azul
em tons que estão bem próximos dos intermediários, ou seja, 142, 149 estão próximos de 128. O azul não, ele se distanciou muito, ele foi parar lá em 203, por isso que a imagem tem muito azul. Desde os tons escuros já tinha predominância de azul, até os tons claros também com predominância de azul. Vou deixar um pouquinho essa camada do threshold aí, e vou procurar o ponto médio. O ponto médio a gente tem que criar uma outra camada. Eu vou criar uma camada aqui comum, crio essa camada aqui, chamo ela de cinza, porque de fato eu vou pintar ela de cinza. Então vem aqui no menu Edit, Fill, e vou escolher aqui no Content 50% Gray, ou seja, cinza médio. Tá? Vou dar OK. Vou passar essa camada para baixo da camada de Threshold e vou colocar um Blend Mode nessa camada que me permita visualizar a imagem. Vou colocar ela especificamente no Blend Mode Difference. Tá? Que tem uma inversão ali. Aí eu vou ativar o Threshold e vou agir aqui no Threshold como se eu estivesse de novo achando o ponto escuro da imagem. Puxo o controle completamente para a esquerda e vou movendo ele aqui, né, no Threshold, puxo completamente para a esquerda e vou movendo ele para a direita até que apareçam as manchinhas pretas. Lembra que tinha uma área aqui que eu tinha falado? Isso aqui, ó. Essa área aqui tem cara de ser bastante neutra. Vou esperar aparecer por aqui, ou seja, você identifica um pouco na imagem na hora de corrigir. Olha lá. Essa área daqui, ó, cabelo dela não vou pegar porque o cabelo dela logicamente não é cinza, né? Dá para ver pela imagem. Ela é bem loira, mas o cabelo não é cinza. Então eu vou pegar aqui e vou marcar um ponto aqui. Deixa eu chamar o painel Info para ver mais ou menos as informações aqui. Olha lá, se eu fosse pensar naquilo ali como um ponto preto, ó, 4, 1, 46. Novamente predominância do azul, né? Vou fechar aqui, vou pressionar Shift, vou escolher esse ponto. Na hora de escolher, a gente vai ver que essa área daqui, essa área que eu digo, essa área daqui, ela vai ser importante na hora de escolher o tom médio. Bom, a gente já achou o ponto claro, o ponto escuro e o ponto médio da imagem, né? O ponto claro a gente determinou que fosse o 2, o ponto escuro é essa área daqui do olho dela, que tinha vários pontos, e o ponto médio aqui. Aí a gente vai criar uma camada de Levels, aqui no painel Layer, clico na bolinha e vou até a opção Levels. Puxar esse painel um pouquinho para cá, para continuar vendo a imagem. E aí a gente vai fazer o seguinte, aqui no painel Levels, esses 3 conta-gotas aqui são o ponto escuro, o ponto médio e o ponto claro da imagem. É você que vai dizer para o Photoshop o que é preto, o que é branco e o que é cinza. Quando você disser isso para ele, ele vai corrigir completamente o histograma da imagem baseado na informação que você está dando. Então, por exemplo, eu sei que esse preto aqui, ele não é um preto verdadeiro, porque ele tem um valor de azul maior do que red e de green. Então, se eu disser para o Photoshop, ó, esse ponto aqui é preto, o que ele vai fazer? Ele vai nivelar, ele vai colocar os 3 iguais e vai propagar isso para a imagem inteira. Então, eu vou pressionar o Caps Lock para ficar visualizando assim o cursor no modo de precisão. Vou aproximar bastante aqui para não errar o clique. Vou clicar aqui no painel Levels, no conta-gotas do preto. Não vou modificar o valor padrão do Photoshop, que é 000. Tá? Quando você quer uma imagem um pouco mais clara, você pode mudar isso aí, mas não vamos complicar não. Vou deixar no valor padrão, cliquei aqui no conta-gotas preto, eu vejo que ele está marcado. Venho nesse número 1 aqui, no ponto que eu marquei, e dou um clique. Tá? Aqui mudou bem pouco porque a distância, a diferença, digamos assim, do preto puro para o preto que está na imagem, que era só 4 a mais de blue, estava pouca. Se a gente achar que não ficou bom, a gente vai e muda esse valor.
Vou marcar agora aqui, ó, o conta-gotas do ponto claro. E vou aqui no número 2, vou dar bastante zoom, para não errar o clique. E vou dar um clique. Aqui você vê que já mudou muito. Olha só que diferença. Quando eu cliquei aqui, desfazer aqui, né, dei um comando Z. Vários pontos aqui tem basicamente a mesma luminosidade. Então eu vou dar um clique mesmo de longe assim. Ó. Olha a diferença que dá quando você nivela. O que você fez aqui? O que era para ser branco na sua imagem, que estava com uma predominância muito grande de azul, o Photoshop nivelou. Então você pode, por exemplo, ir testando. Quanto mais escuro o ponto que você clicar, mais clara a imagem vai ficar. Tá vendo? Então você vai procurar. Por isso que eu não queria clicar nesse ponto aqui. Porque esse ponto ele estava já estourado. Então, ó, a minha imagem continua azulada. Eu vim para cá que eu estou vendo que é claro e tem uma predominância de azul. Cliquei. E finalmente o ponto médio. Clico aqui no conta-gotas do ponto médio. Venho aqui onde eu vi o meu ponto mais neutro e dou um clique. Também mexeu muito pouco. Na realidade, quem foi muito importante aqui na correção de cores da imagem foi o ponto claro, né? Eu corrigi o branco, quando eu corrigi o branco, todo o resto das cores da imagem também foram corrigidos. Então a gente viu rapidamente os métodos mais rápidos, que são usar aqui o Color Balance ou o Photo Filter, ou então pelo menu, no menu Image, Adjustments, Match Color, ou usar esse método de achar os pontos mais claro, mais escuro e médio da imagem e fazer a correção pelo Levels, escolhendo o ponto preto, o ponto médio e o ponto branco. E aí você tem a correção de cores ou o ajuste do Color Cast da imagem. Ok? Boa dica.